Marcos capítulo 13. Marcos 13, de 1 a 2. Nós vamos ler juntos, irmãos, esses dois versos. Todos acharam? Marcos 13, 1 e 2. Vamos lá? Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Amém. Vamos orar nesse instante, pedir que o Senhor fale ao nosso coração. Pai amado, muito obrigado por mais um dia, pelo grande privilégio que é nos reunirmos aqui no dia do Senhor, para prestar ao Senhor nosso culto, nossa adoração e aprendermos também do Senhor tua santa palavra. Vem falar conosco, ó Pai, vem nos ensinar em mais uma manhã de domingo. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Texto de Marcos capítulo 13, um texto bem conhecido, que tem uma mensagem sinótica lá em Mateus 24 e Lucas 21, você vai encontrar a mesma referência, só que aqui em Marcos você tem uma menção com maior clareza no aspecto da maneira como os discípulos estavam apresentando o templo a Jesus. Lá em Mateus capítulo 24, nós temos o sermão chamado sermão, que é o princípio das dores, que nos é dito. Aqui também em Marcos capítulo 13, nós também temos, de maneira mais concisa, porém nós temos. Antes de Jesus apresentar o que viria sobre a terra antes da sua volta, ele vai ao templo, entra no templo, e quando sai do templo, diz o texto aí, que um dos seus discípulos lhe chamou e começou a mostrar a ele a grandiosidade do templo. Nós sabemos como que o templo foi feito de maneira grandiosa, luxuosa, havia muito ouro, havia muito esplendor e beleza no templo construído em Jerusalém. E os discípulos ficavam encantados com aquilo. Nós vamos encontrar essas menções com respeito ao templo, especialmente no Antigo Testamento, quando se tinha uma atenção toda especial para com o templo do Senhor. Era de fato um grande feito, era uma grande obra, era uma grande realização. Só que Salomão mesmo, quando erigiu o primeiro templo lá, em 2 Crônicas, ele vai dizer claramente que Deus era tão grande que não podia estar contido num templo feito por mãos de homens. Ainda assim, a presença de Deus era manifesta dentro do templo, por isso que a gente tem a menção de Isaías sobre uma fumaça, também lá em 2 Crônicas, a fumaça que cobriu todo o templo, que cobriu absolutamente todas as coisas, era a menção de que Deus estava presente no seu santo e poderoso templo. Todavia, o que Salomão diz em 2 Crônicas é o que deveria nortear o pensamento do povo de Deus durante toda a sua caminhada. Mas, infelizmente, isso não veio ser uma realidade. O entendimento de que o templo foi feito para o Senhor, a estrutura foi feita para a glória de Deus, mas aquilo dali não resumia os feitos do Senhor, não resumia o seu reino, até porque a sua glória, a sua majestade, o seu poder, os seus feitos eram muito mais amplos do que simplesmente uma limitação terrena feita por mãos humanas. Só que aqui nós vamos encontrar um contexto onde as pessoas estavam mais uma vez vislumbradas pela beleza do templo, esquecendo-se do que era principal. Eis a razão pela qual Jesus vai fazer aquele convite tão conhecido em Mateus 11, 28, né? Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma cansada. A ideia que a gente sempre aborda ali é de que em Jesus nós temos descanso, mas o descanso de quê? Que aquela passagem estava se referindo à maneira como os escribas e fariseus estavam colocando sobre o povo um peso da religiosidade, de maneira tal que o povo estava vivendo sufocado pelo excesso de práticas religiosas. Nem tudo que é religioso é bom. Nem tudo que é religioso é sagrado. E era o que estava acontecendo aqui nesse contexto. O povo estava vivendo
no ciclo religioso, cumprindo suas obrigações, tendo demasiado cuidado com o templo, porém, o essencial estava sendo esquecido. É quando Jesus então vai repreender os discípulos, ou aquele discípulo, mas que serve de lição para todos os demais, que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Qual é o ensinamento de Cristo aqui em Mateus capítulo 13? Os discípulos agora estavam preocupados com as grandes realizações que foram feitas ao longo da história, mas haviam se esquecido das pessoas, que eram as principais, era o principal objetivo da vinda de Cristo ao mundo na realização da redenção ao longo da história. As pessoas. Jesus não veio por causa do templo, ele veio por causa das pessoas. E aqui, então, nós começamos a perceber, embora o contexto seja muito mais amplo, especialmente nos versos seguintes, fale sobre o princípio das dores, de que a preocupação de Cristo estava voltada para o ser humano, para o indivíduo, e não simplesmente para as coisas que esse indivíduo consegue fazer ou faz. E então, com base nisso, irmãos, que nós vamos então iniciar nossa aula hoje falando sobre um primeiro princípio, que eu mencionei que a gente veria vários princípios de liderança e alguns para nortear o dia a dia da igreja, que é o princípio da realização. Uma comunidade ministerial cujo tempo é controlado pelos afazeres da igreja tende a não ser espiritualmente saudável. Nem tudo que é religioso é sagrado. Ou nem tudo que se diz sagrado é bom. Nem tudo. Nem tudo. A gente vai ver isso agora com essas implicações. Todo líder lidera ao mesmo tempo em que precisa desesperadamente de todos os recursos da graça de Deus. E aqui nós sabemos que a graça é o ingrediente essencial no sucesso ministerial, do ministério de toda e qualquer pessoa. Qualquer momento, qualquer idade, local ou tipo de ministério, nós precisamos da graça de Deus para realizá-lo. No estudo de hoje, nós vamos considerar de que modo algo bom, que é a realização, os feitos, pode se tornar algo ruim para a liderança por ter se tornado uma norma. A realização não é algo apenas maravilhoso, é também vital, mas torna-se perigosa quando governa os corações dos líderes. É sobre esse princípio levantado por Paul David Tripp que nós vamos abordar hoje, sobre o princípio da realização e do perigo que isso pode ser para a liderança da igreja, para todos aqueles que estão aprendendo para também serem líderes da igreja um dia. O texto de Marcos, capítulo 13, é claro em nos mostrar isso, né? Como que algo bom pode vir a se tornar algo ruim. O templo não é algo ruim. Nós precisamos de uma estrutura. E a gente sempre vai ter que lidar com dois extremos. O extremo daqueles que dizem assim, nós não precisamos de nada disso, não precisamos de estrutura, não precisamos de organização, não precisamos de hall de membros, não precisamos de uma estrutura organizada de liderança, com o extremo daqueles que vão supervalorizar a estrutura. São dois extremos perigosos. Um dos extremos que nós temos é os desigrejados. O movimento dos desigrejados prega exatamente esse primeiro extremo. A gente não precisa de templo. Não precisamos de uma estrutura eclesiástica. Para que presbíteros? Para que diáconos? Para que tesoureiro? Para que comissão disso? Para que ministério daquilo? Para que líder disso, daquilo outro? Nós não precisamos. Nós somos a igreja de Jesus. Basta a gente se reunir online, ou de vez em quando em algum local, a gente lê a Bíblia, canta e vai para casa e segue nossa vida, está tudo certo. Nós não precisamos de organização. Afinal de contas, dizem eles, a organização e a estrutura fazem mais mal do que bem. Então, é essa a pregação do movimento dos desigrejados. Por outro lado, nós temos um outro extremo, visto no romanismo, aonde a estrutura e a organização eclesiástica é super valorizada. Então há uma preocupação excessiva com a roupa do padre, com a roupa do pessoal que vai entrar, com a estrutura no centro ali do altar da missa, com os talheres, não é os talheres, né? Com aquelas peças que são utilizadas ao longo da missa, com a taça, com todos aqueles instrumentos. Há uma preocupação com toda a estrutura, enquanto que o cuidado com as pessoas fica aquém. Cada um segue sua vida, cada um faz o que quer,
no domingo vem à igreja, participa da missa, toma a sua hóstia e vai viver sua vida. Cada um cuide de sua vida e viva como quiser, ou tentando seguir fielmente as instruções do catolicismo romano. Dois extremos perigosos: a desvalorização da estrutura e a supervalorização da estrutura, como se a estrutura em si fosse algo sagrado, santo, e que nós não podemos, de maneira nenhuma, profanar a estrutura, porque, de fato, aqui nas paredes está a presença de Deus. São dois extremos perigosos. Então, vamos ver agora, em primeiro lugar, como que a realização, tanto com respeito à estrutura, como com respeito a outras questões, pode se tornar perigosa. Primeiro, a realização torna-se perigosa quando domina a comunidade de líderes. A realização é boa, é um bem, é benéfico, mas pode vir a ser ruim se dominar a comunidade de líderes. Aí, colocando as coisas no devido lugar. Abra sua Bíblia agora no livro do profeta Oséias, capítulo 13. Oséias, capítulo 13. Verso 5 e 6. Oséias 13, versos 5 e 6. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Chega lá, tá aí. É no Antigo Testamento, é um profeta, casou-se com uma prostituta. Quem será? Quem será? Os profetas menores são difíceis de achar. De vez em quando, a página da Bíblia engancha e você passa 10 vezes por ele fica lá no meio. Se for Joel, aí nem se fala, né? Fica enganchado ali no meio. Todos acharam agora? Amém. Terminar de cantar música para chegar em Oséias. Vamos lá. Oséias 13, 5 e 6. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Quando não tinham pasto, eles se fartaram. E uma vez fartos, ensoberbeceu-lhes o coração. Por isso se esqueceram de mim. Aqui nós temos uma menção à maneira como o povo de Deus se portava diante dele. Isso acontece com Oséias, isso acontece com Isaías, isso acontece com Jeremias capítulo 2, que vai dizer que o povo trocou o manancial de águas vivas por cisternas rotas que não retinham água, cisternas rotas e rachadas. E aí você vai encontrar agora Oséias também falando esse aspecto do povo que vivia na sequidão, não tinha absolutamente nada, que foram chamados, atraídos pelo Senhor, receberam do Senhor um manancial, receberam do Senhor agora campos com pasto. Esse povo cresceu, esse povo encheu a barriga, esse povo agora enriqueceu, mas se esqueceram do Senhor. Com isso, o profeta está anunciando o perigo que é nós tornarmos coisas boas em algo que é pecaminoso. É aquele velho problema da idolatria que, vez por outra, a gente fala aqui. Tudo que nós tocamos, nós acabamos fazendo disso um ídolo. Trabalho, um filho, casamento, o emprego, um status social. Nós temos o poder, irmãos, de transformar as bênçãos que Deus nos dá em um ídolo muitas vezes. E não pense diferente, não pense que na igreja isso poderá ser diferente. Até mesmo no ambiente eclesiástico, nós poderemos acabar transformando bênçãos de Deus em ídolos ou o inverso. Bênçãos de Deus para nós considerarmos uma maldição. São perigos reais, existentes e que podem prejudicar muito a comunidade. Então vamos colocar as coisas, cada coisa no seu lugar certo. Deus nos ordenou trabalhar. Trabalho é uma ordenância e é benéfico. O dinheiro é uma necessidade real na nossa vida, na igreja, em qualquer lugar. O planejamento estratégico é vital e a manutenção da estrutura é necessária. Essas coisas são
fundamentais, e quando a gente fala do campo eclesiástico, nós não podemos excluir nenhuma delas, porque se nós excluirmos, nós colheremos resultados negativos. Nada disso é errado ou perigoso. Todavia, as coisas não podem se tornar dominantes. O trabalho não pode ser o dominante em nossa vida, o dinheiro não pode ser o dominante em nossa vida, o planejamento não pode ser dominante, nem a manutenção. Isso aqui se refere à vida, mas especialmente ao campo eclesiástico. Deus nos ordenou trabalhar, nós precisamos trabalhar para o Senhor. Jesus vai dizer: meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Nós precisamos trabalhar. A igreja é lugar de fato de trabalho. De vez em quando eu até comento isso, que a gente às vezes fica admirado com algumas igrejas, né? Ai, paz, olha como aquela igreja cresce. Vejam que trabalho extraordinário a igreja de fulano de tal está fazendo. Veja como ali está acontecendo não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você vai olhar por trás da estrutura, o que é que aconteceu? Tem muito trabalho, tem muito investimento, tem muita gente colocando a mão na massa. Só que quando chega a nossa hora de fazer, nós não queremos. A gente quer os resultados que os outros têm, mas não queremos ter o esforço que os outros têm. Isso é na igreja, isso é na vida profissional. O indivíduo lá que não quer estudar, que não quer progredir, que não quer avançar, fica incomodado quando o outro recebe um salário de 10, 15 mil reais. Rapaz, é absurdo. 15 mil contos recebendo e você continua sentado sem estudar, esperando a prefeitura derramar dinheiro na sua boca. A gente se incomoda com a prosperidade do outro sem que a gente rale para estudar. Aí olha para o empresário e diz assim: eita, coisa boa, essa empresária é um monte de carro na garagem, mas você não vê a quantidade de horas que ele gastou, as noites que passa acordado, as vezes que se levanta antes dos funcionários para abrir a empresa. Eu me lembrava disso quando eu morava em Sertânia, em frente à igreja tinha uma empresa. Na cidade era um supermercado, era o maior da cidade, e o dono era muito rico. Muito rico assim, no contexto de uma cidade do interior, né? O povo teve um pouquinho de dinheiro, é muito rico. Todo mundo dizia: rapaz, a vida de fulano de tal é boa demais. Aí eu ficava observando, porque o supermercado na frente da igreja, ele era o primeiro que chegava, todo mundo ia-se embora da empresa e ele ficava lá dentro fechando as contas. Às vezes 10 horas da noite, meia-noite, eu via ele saindo de dentro com um bocado de mala, de coisa, de coisas do seu trabalho. Aí eu ficava pensando assim, quando eu ouvia esses comentários: a vida de fulano é boa demais, é rico. Eu disse: quantas horas, quanto tempo não foi gasto e investido para chegar no patamar que tem hoje? Aí, de repente, o camarada que não faz nada, não estuda, não progride, fica dependendo do Bolsa Família, se incomoda porque alguém está ganhando melhor. Então, a gente quer os benefícios que o outro tem, sem que a gente tenha o trabalho e o ônus que o outro tem. A gente só quer o bônus. A gente só quer o bônus. Na igreja não é diferente, irmãos. Não é diferente. Então, a gente se encanta com os resultados alheios, sem que a gente queira dar-se ao trabalho que os outros precisam dar para ter o resultado. Então, o trabalho é uma ordenança de Deus. Nós não podemos negligenciar isso. Dinheiro, uma necessidade vital. Planejamento também. Porém, isso não pode tomar a primazia de que nós precisamos estar bem alicerçados em Deus. Ocorre exatamente isso aqui no livro do profeta Oséias. Todas essas coisas eram necessárias, eram benéficas, e Deus abençoou o povo grandemente quando concedeu isso aqui a eles. Só que qual foi o problema? Depois que eles conseguiram isso, eles esqueceram de quem foi que deu isso. Abandonaram ao Senhor, se concentraram nas bênçãos que receberam e transformaram a bênção que Deus deu a eles em um ídolo. Esse é o poder que a gente tem, de transformar bênçãos de Deus em ídolos. Na igreja não é diferente. Na nossa comunidade de liderança, a realização se torna perigosa quando a realização se torna, aliás, agora fugi aqui. A realização torna-se perigosa quando domina a comunidade de líderes, quando isso passa a nos dominar, o realizar mais do que dependermos do Senhor. Então, diante disso, nós vamos perceber que as advertências que são feitas aí no livro do profeta Oséias para aquele povo, né, provam que o sucesso e a riqueza que Deus agora concede ao povo na terra prometida, bênçãos, se tornaram um grande perigo. Então a realização, por mais que seja boa, ela pode vir a se tornar perigosa se nós não estivermos bem lembrados de quem foi que nos deu isso. Você vai ver um exemplo disso lá na igreja de, acho que é Laodiceia, quando Jesus diz assim, né? Lembra-te de onde caíste,
arrepende-te e volta. A outra igreja vai dizer, olha, tu tens nome que vives, mas estás morto. E ele vai fazendo assim uma série de repreensões às igrejas do Apocalipse, porque eram igrejas que haviam tido feitos extraordinários no passado, mas que no presente haviam abandonado a Deus. Por isso que o Senhor vai dizer, olha, lembra-te de onde caísse. Volta ao primeiro amor. Eles realizaram muitas coisas. Deus abençoou de maneira tal que eles ficaram conhecidos. A uma das igrejas vai dizer, você tem nome de que vive, o nome era conhecido, mas estavam mortos. A realização acabou sobressaindo, dominando, e eles esqueceram o principal. Então, nós precisamos ter cuidado com isso, por quê? De que maneira isso pode prejudicar a igreja? Deus nos ordenou trabalhar, mas o trabalho feito em excesso ele é pecaminoso na nossa vida pessoal, na vida eclesiástica. Lembre do mandamento, quarto mandamento. Lembra-te do sábado para o santificar. Por quê? Vem a explicação do mandamento. Em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e no sétimo ele descansou. O quarto mandamento implica em duas coisas, e normalmente nós só observamos uma: trabalho, descanso. 6 dias de trabalho, 1 dia de descanso, pelo menos é claro que naquela agenda, tá? Hoje a gente tem agendas diferentes, a gente trabalha até a sexta. De vez em quando alguém pergunta, pastor, então eu trabalho até a sexta, eu estou pecando porque eu estou descansando 2 dias. Não tem nada a ver com isso, o contexto, irmãos. O contexto quer falar sobre a necessidade de trabalhar, conseguir a manutenção e descansar. Quando eu faço uma coisa excluindo a outra, eu peco. Então, se eu trabalho excessivamente e não descanso, estou pecando. Se eu descanso excessivamente num trabalho, quero ficar só ganhando do governo, estou pecando também. Vai ter com a formiga, Provérbio 6, ó preguiçoso. Não são excludentes. Não são excludentes. Então, Deus nos ordena trabalhar. Isso não é ruim, mas o ativismo pode acabar se tornando perigoso para a igreja. Pode acabar se tornando perigoso. É quando a gente passa a ter mais trabalho do que a gente consegue suportar. Sim, vontade. Com certeza, com certeza. Por quê? Tudo que os fariseus estavam fazendo, nem tudo, tá? Alípio pregou um sermão interessante aqui faz tempo, eu não lembro quando foi, acho que foi ano passado, sobre os fariseus, não foi, Alípio? Foi em que texto, lembra? É difícil, faz tempo. Sobre a questão. Isso, se a vossa. Eu preguei aqui em Mateus 5, mas ali pregou outro texto, que eu lembro. Nem tudo que os fariseus fizeram foi ruim, irmãos. Tá? Ele mencionou isso na pregação. Nem tudo que os fariseus fizeram foi ruim. Há um peso maior sobre o que havia de ruim nos fariseus, porque de fato eles estavam deturpando a lei. Mas nem tudo que eles fizeram foi ruim. Eles tinham práticas que eram justas, dignas. E o Senhor até elogia algumas práticas deles. Eu me lembro que ali mencionou, né? Vós que dais o dízimo do endro, do cominho, da hortelã, fazer isto sem omitir aquelas coisas. Então, eles tinham práticas que eram corretas, mas ao mesmo tempo eles partiam para o excesso. Aí o perigo estava no excesso. Por quê? Com respeito ao quarto, a gente poderia observar com respeito a outros mandamentos, que era mais forte isso. Mas com respeito ao quarto mandamento, por exemplo, havia uma exigência tal que ao invés do dia do Senhor ser prazeroso, se tornava um dia extremamente cansativo, aprisionador, porque o povo não podia fazer absolutamente nada. Há um movimento hoje presente nas igrejas que eu costumo dizer, eles estão resgatando alguns princípios do farisaísmo, quando o indivíduo não pode nem acender o fogão no domingo. Eu tenho colegas pastores que proíbem sequer as irmãs fazerem qualquer tipo de comida no domingo. Um deles foi na casa de alguém almoçar e disse assim, essa comida foi feita quando? Foi ontem. Então eu como, porque se foi feito hoje eu não como não. Farisaísmo. Isso, isso, exatamente. Então, de que maneira o farisaísmo ou o excesso pode ser prejudicial? Quando mata, quando mata.
Jesus vai em dois momentos fazer isso com os fariseus, né? Os seus discípulos estavam colhendo espigas no domingo, porque eles precisavam comer. E aí Jesus diz assim, né? Vocês não lembram o que fez Davi com os seus soldados quando comeram do pão da propiciação? Em outro momento, eles questionam porque os discípulos estavam exercendo o ministério no sábado, colhendo trigo. Em outro momento, eles questionam porque Jesus estava curando no sábado. Aí Jesus vai dizer: qual de vocês que se cair uma ovelha em um poço no dia de sábado não vai resgatá-la? A ideia é: o mandamento deve ser observado realmente. A gente deve descansar, a gente deve obedecer, seguir à risca o dia do Senhor, mas isso não deve ser para nós uma atitude de realização religiosa, como fazem os adventistas, como faziam os fariseus. De quê? Pode ser, mas só analisando o texto. Eu não posso dizer que lá está assim, porque eu nunca cheguei a me atentar para isso. Mas o fato é que os discípulos, ou melhor dizendo, os fariseus, colocavam peso excessivo na realidade. Essa é a principal crítica de Jesus a eles. Eles estavam fazendo tudo direitinho, seguindo a lei, mas esqueciam o principal. Você lembra do jovem rico? Senhor, o que é que eu... Muito bem, olha. Honra teu pai. Não, tudo isso eu tenho feito. Eu honro meu pai, eu faço tudo direitinho. Então, vendo tudo que você tem, dê aos pobres. Aí ele se entristece e sai. A ideia é, ele era um religioso cumpridor dos seus direitos e deveres, mas o coração dele estava naquilo. E aí tinha um grande problema que Jesus então repreende. Então, a realização torna-se perigosa quando domina a comunidade de líderes. Então, nós não podemos levar-nos ao extremo, esquecendo do principal. Vamos adiante, cada hora. Segundo, a realização torna-se perigosa quando controla a nossa definição de líderes. Primeiro, nós temos o aspecto da realização dominar a comunidade de líderes. Segundo, quando a realização é o que controla o que nós entendemos por liderança. As qualificações para o ministério na Igreja de Jesus Cristo são radicalmente diferentes da maneira como normalmente nós pensamos sobre a formação de um verdadeiro líder em outras áreas. Será que as pessoas deveriam receber cargos, autoridade ou liderança no ministério ou igreja porque lida bem com suas finanças, são comunicadores persuasivos ou porque tem um currículo impressionante? Será que é isso que normaliza o currículo de quem deve liderar na igreja? Veja, um livrinho contextualizando isso aqui para professores. Depois eu vou até comprar, eu vou comprar e vou dar presente aos professores esse ano. Ensinando para transformar vidas. Roda Wenderson, algo assim, não sei muito a pronúncia do nome dele. E é curioso isso, eu mencionei uma vez numa rápida reunião com os professores de escola dominical, esse aspecto. Quando a gente lida com a igreja, quando a gente lida com as coisas de Deus, não é o nosso currículo que vai à frente. E aí o Hendricks, nesse livro Líder, Ensinando para Transformar Vidas, ele fala sobre como é diferente o professor da escola dominical do professor que dá a sua aula semanal na escola. E ele vai dizer o porquê. Porque nós não estamos lidando com conhecimento nosso, secular, porque nós não estamos lidando com pessoas que vão ser profissionalizadas e educadas simplesmente, nós estamos lidando com vidas, com almas que pertencem ao Senhor e que devem ser ganhadas para Ele. E ele vai elencar várias questões sobre essa questão de como que a gente deve entender esse princípio. A mesma coisa acontece no aspecto da liderança. Um líder não deve ser eleito na igreja porque financeiramente é bem sucedido, porque comunica-se bem ou porque tem um currículo impressionante. Não deve ser assim que deve ser gerado as coisas da liderança na igreja. O que é que faz de alguém um líder? Vamos lá para 1 Timóteo, relembrar esse texto que sempre que a gente vai falar sobre funções e papéis, nós recorremos. 1 Timóteo 3, 2 a 7. 1 Timóteo 3, 2 a 7.
É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a sua própria casa. E aí depois o texto segue dizendo: se não consegue bem governar a sua casa, como vai governar a casa do Senhor? Esse texto de 1 Timóteo, juntamente com Atos capítulo 6 e outras recomendações mais que a gente tem em outros textos da Bíblia Sagrada, como em Coríntios, fazem parte daquele grupo de textos que a gente sempre enumera quando vamos olhar quais devem ser as características dos líderes da igreja, tanto o pastor, quanto o presbítero, quanto o diácono, ou que venha assumir qualquer outro cargo que esteja sobre ele em uma posição de liderança, missionário, obreiro que vai ao campo, evangelista, designado para um campo específico. O que é que deve nortear a vida desta pessoa para o ministério? Irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho. Perceba que na primeira linha que nós temos aí, todas as características que são enumeradas estão relacionadas ao caráter. Irrepreensível é caráter puro, é a respeito de maneira como se vive. Esposo de uma só mulher, fidelidade. Temperante, alguém que é controlado pelo Espírito Santo de Deus. Eu li com vocês aqui semana passada aquela passagem de Pedro, né? 1 Pedro capítulo 3, quando Pedro vai dizer: irmãos, estejam prontos para responder a razão da vossa fé, fazendo todavia com mansidão. O camarada que antes arrancou fora a orelha de Malco, quase arranca o pescoço, não arrancou porque não acertou, agora está dizendo: respondam com mansidão, com temperança. Ele foi ensinado por Cristo. Quando Cristo ressuscita e vai procurar ele aprende a lição ali. Ele aprende a lição ali. Então tem que ser temperante, sóbrio. A sobriedade não está relacionada apenas ao aspecto da embriaguez do vinho, conforme diz de novo no final da primeira lista, mas ao aspecto de ser alguém que tem sobriedade ou tem condições de lidar com as coisas difíceis de maneira tranquila. Além disso, modesto. Qual o primeiro princípio que a gente viu aqui, que é uma bênção, mas pode se tornar perigoso? A realização. É alguém modesto. Não se vangloria dos seus feitos, nem também se apresenta de maneira que não seja modesta. Hospitaleiro. Ama gente. Ama pessoas. Não adianta, irmãos. Não adianta escolher ninguém para nenhum cargo de liderança se esse indivíduo é fechado entre 7 chaves. Não adianta. Quer liderar na igreja? Quer assumir qualquer cargo de liderança? Tem que aprender a amar as pessoas com o coração de Cristo. Por isso que nem todo mundo vai ser líder. Cada um no seu quadrado. Porque tem gente que é abusado. Né? Tem gente que é abusado, tem gente que não tem paciência com o pecado dos outros. Tem paciência com os seus pecados, mas com o dos outros não tem. Tem gente que não tem paciência de lidar com o problema dos outros, com a repetitividade dos problemas. Que pensa um negócio chato mesmo, viu? Você diz agora, o camarada se conserta, depois vai lá e faz de novo. Lembra aquela historinha? Vocês gostam de história, né? Aí o irmão que vai no gabinete: pastor, eu vim aqui pedir perdão. Porque o senhor sabe, pastor, a carne é fraca. Eu vi a mulher, não aguentei cair. O pastor conversou, disciplinou, exortou o irmão foi-se embora. Aí passa um tempo, aí vem o irmão de novo: ô pastor, vim aqui me aconselhar com o senhor. O senhor sabe, né, pastor, a carne é fraca. Olha, pastor, eu estava num momento difícil, não aguentei cair. Aí o pastor: meu irmão, de novo. Aí exortou, o irmão foi-se embora. Aí passa assim um ano depois, o irmão: pastor, de novo, pastor. O senhor sabe, né? A carne é fraca, eu não aguentei isso. A carne é fraca e a safadeza é grande, meu irmão. Então tem crente que é assim: você diz uma vez, diz duas vezes, diz 3 vezes, diz 4 vezes, parece que nada muda.
nem todo mundo tem paciência de ficar nesse negócio. Então, nem todo mundo foi chamado para ser líder, porque tem que ter, de fato, paciência. Hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho. Aí depois vem a segunda lista, né? A segunda a tabela aí, esqueci o nome, os termos certos. Não violento, cordato, inimigo de contendas, não avarento. É curioso esse negócio não avarento, porque lá em Êxodo 14, parece. Acho que 14. Eu preguei aquele texto, esqueci agora o texto, mas acho que é Êxodo 14. Quando Moisés estava sobrecarregado, Jetro diz: Olha, Moisés, separa homens de cada tribo, homens de verdade, que aborreçam a avareza. A ideia é: não pode ser pessoas apegadas aos bens materiais. Não pode. Porque no ministério, no reino de Deus, nós não lidaremos como empresa. É aqui que começa o divisor de águas. A igreja não funciona como uma empresa. Na empresa, se você não tem resultados financeiros, se você não tem um crescimento, você vai lá e fecha que não dá futuro. Na igreja não é assim. A gente investe um tanto mais. A gente bota um pouco mais. A gente espera ainda mais. E a gente insiste. E a gente insiste. Boa parte do ministério da igreja é investir sabendo que não vai ter retorno para a gente imediato. Quando a gente envia alguém para o seminário, quando a gente envia alguém para um campo distante, quando a gente manda uma oferta para alguém que está do outro lado do mundo, quando a gente planta uma congregação, igreja em local, a gente faz sabendo que poderá não haver resultados imediatos e talvez nunca o dinheiro que foi investido volte, e que normalmente não volta mesmo. Porque a nossa preocupação não está com financeiro, não está com investimento, não está com resultado financeiro de volta, mas está com alcance de alma. Se alguém ouvir o evangelho lá e de repente foi convertido ao Senhor, foi para outra igreja, se alguém ouvir o evangelho lá, está em outra cidade, mas está crente, valeu todo o investimento. Qual é o valor de uma alma? Então, tem essa questão aí. Que governe bem sua própria casa, não seja neófito. Aí realmente aqui nós temos dois textos, aliás, duas características entre todas as demais, aonde o aspecto do ensino do conhecimento é mencionado. Apto a ensinar e que não seja neófito. Realmente, os líderes precisam estar aptos a assinar e não sejam neófitos, não pode ser alguém ignorante. Mas, observe, qual é a maioria das instruções? Com relação ao caráter. Então, se você tem alguém que é apto a ensinar, que não é neófito, mas que não tem as demais características, não serve, porque o que prevalece aqui são exatamente qualidades de caráter. Sobrepõe até mesmo ao conhecimento, à habilidade para ensinar, para explanar, para debater, porque o caráter na liderança da igreja vale mais do que qualquer currículo. É exatamente isso que a Bíblia Sagrada nos mostra, terminando com bom testemunho dos que são de fora. Então, o que é que faz um líder na igreja? Não é os mesmos pré-requisitos que a gente por vezes busca em um líder lá fora. Sim? Certo. Rapaz, é difícil dizer assim, porque nós temos várias nuances, né? Tem, tem igrejas cujos pastores nunca fizeram seminário e são pastores genuínos, com certeza, não tenha dúvida. Tem muito pastor extraordinário aí que nunca pisou o pé nos batentes no seminário. Tem, conheço muitos. No presbitério antigo tem um. Nunca foi no seminário. Um pastorzão. Vai na 10ª congregação já a igreja dele. Tem umas. Tem características diferentes? Tem. Tem um estilo de liderança diferente? Tem. Mas é uma bênção de Deus. Por outro lado, nós temos um grande risco, porque a exceção não pode ser uma regra. Né? E nessas igrejas que a gente tem aí fora, a exceção virou regra. No nosso caso aqui, a própria IPB ordena, dependendo do presbitério, do contexto, da situação, assim, ordena alguns pastores sem ter feito seminário. É raro, raro, raro. É muito difícil. Mas acontece, né? Quando tem todas essas questões aí e é comprovado pela igreja o perfil pastoral. Só que
essa exceção se tornou uma regra nas igrejas, essas igrejas de fora que a gente sabe muito bem, né? Então o camarada se destaca um pouquinho ali, bota a mão nele, está consagrado, né? Isso é um equívoco, isso é um equívoco, tá? Eu creio que não deveria ser assim. Agora, independente disso ou não, que tem muito pastor bom, que é pastor de verdade, pastor de ovelha, que ama as pessoas e tem um compromisso sincero com Cristo, que faz parte de outras igrejas, tem sim. Nós não somos exclusivistas. Só a IPB tem a verdade. Não, não somos. Nós cremos que a nossa doutrina ela é extraordinária e excelente. Mas que Deus tem chamado muita gente aí fora e que nem sempre tem a oportunidade de passar num seminário, de fazer um curso. Não tem, não tem. Então são casos e casos. Agora aqui, essa exceção não pode ser uma regra. Não pode de jeito nenhum, de maneira alguma. Até porque quem tem essas características aí vai querer se submeter, vai querer aprender, vai querer crescer. O, a igreja que eu trabalhei lá em Sertânia há um tempo queria me ordenar, queria enviar o pedido de ordenação sem eu ter feito seminário. Eu não quis. Eu já tinha feito o IBN, já estava lá há 3 anos. Um presbítero disse, não, vamos pedir sua ordenação. Eu digo, eu não quero, não quero. Eu sou jovem, tenho condições de estudar. Vai ser difícil, vai, mas eu tenho condição de estudar, de sair daqui, levar minha família, passar esse período que tem que passar. Eu quero aprender mais, eu quero conhecer mais. Eu não vou me contentar só com isso, não. Eu quero aprender mais, eu quero ir adiante. É para a glória de Deus. Mas há inúmeras realidades. Eu conheço pastores, por exemplo, presbiterianos, que começaram um trabalho de plantação num local distante, longínquo, e ali o trabalho avançou, mas que, de certo modo, ainda dependia demais dele. Ao mesmo tempo, trabalhos, por exemplo, congregações em regiões que ficam a 300 quilômetros de qualquer igreja presbiteriana. Mas na dificuldade de um pastor se deslocar 300 quilômetros para dar uma santa ceia todo mês numa congregação dessa. Aí, de repente, tem um irmão lá que está há 10, 20 anos, conhece bem a doutrina, foi bem instruído pelo seu pastor. Às vezes se chega à conclusão de que uma pessoa dessa pode ser ordenada, porque estando lá já pode dar santa ceia, já pode batizar, já pode fazer tudo que é cabível a um pastor. Entende? Então tem situações, tem situações. Normalmente, normalmente, o que a gente vê aí na fora, os pastores que são formados assim, se auto-intitulam pastor, são um desastre, infelizmente. Não é nessa? Uma de nós. Certo. Isso. Como modelo. O modelo estabelecido do descanso não era por causa de Deus, mas era por causa do homem. Por isso que a Bíblia vai dizer assim: não foi o homem feito para o sábado, mas o sábado feito para o homem. Então, o próprio Deus dá exemplo daquilo que nós deveríamos fazer, mesmo não tendo ele necessidade de descanso físico como nós temos. Além de que, ali não refere-se apenas ao descanso físico. Não é só o descanso físico. O quarto mandamento não se reflete apenas ao descanso físico, mas a nossa confiança na provisão divina. Porque qual é a ideia central, né? Eu trabalho 6 dias e com minhas mãos eu, eu atraio para minha casa a manutenção, a provisão. Só que quando eu paro um dia, o que é que eu estou dizendo? Eu trabalhei, mas hoje mesmo eu vou comer sem trabalhar, porque no final das contas, todo o meu bem, toda a minha manutenção vem de Deus. Por que é esse o princípio estabelecido? Porque no próprio maná o Senhor deixa claro isso, né? Vocês vão colher, mas no sexto dia vocês vão colher porção dobrada. Só que quem colher porção dobrada no dia a dia vai cheirar mal, vai virar bicho, porque qual era a ideia levantada ali? Qual era o princípio? Aprendam a confiar e a descansar em mim. Então, o princípio do descanso é físico, mas ele também é espiritual, sob a providência divina. Por isso que diz Deus descansou. É o que a gente costuma chamar de antropo. É isso mesmo. É isso mesmo.
Essa é a razão pela qual a igreja se reúne até hoje. Essa é a razão principal. Por isso que, veja, a aplicação de tudo isso é vista hoje aqui. Até hoje, a gente continua fazendo exatamente isso. Agora, de Nora. Muito. Sim. Aham. De garagem. Uhum. Aham. Isso. É quando a exceção se torna uma regra, o que acontece é isso aí. É o que a gente mais tem, né? A gente falando besteira na igreja. Vamos lá para a gente terminar, que eu já passei 5 minutos do meu tempo. Terceiro, a realização torna-se perigosa quando molda a visão que temos de sucesso e fracasso. Então, quando o foco na realização domina uma comunidade de líderes, ela tende a ter uma definição incorreta de fracasso. Por quê? O fracasso não é a incapacidade de produzir resultados desejados. Há muitas coisas nesse mundo caído sobre as quais nunca teremos controle que influenciam os resultados. Veja só, lá em 1 Coríntios 3:7, Paulo diz assim: nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Então, o verdadeiro fracasso não está relacionado na Bíblia Sagrada, com respeito à liderança, com os resultados que foram produzidos ou não, mas com o princípio estabelecido em 1 Coríntios 4:2, aí no final. Ora, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Você tem um paralelo muito comum na Bíblia Sagrada. Quais são os ministérios mais frutíferos? Né? A gente normalmente tende a olhar para aquele que cresceu mais gente se converteu, mais ampliou. Só que você vai encontrar momentos na história em que pessoas foram fiéis e isso não aconteceu. A gente tem alguns textos na Bíblia Sagrada que o trabalho estava emperrado com a presença de Paulo, e Paulo foi fiel. Quando Paulo saiu, trabalhou no caminho. Você vai encontrar momentos como, por exemplo, o caso de Jonas, que foi infiel, não quis fazer o que Deus mandou, pregou a contragosto e veio um resultado extraordinário. 120 mil pessoas se converteram. Pense num camarada. Não queria fazer aquilo, fez a contragosto, fez com raiva e Deus converteu 120 mil pessoas. Por outro lado, você encontra apóstolos sinceros pregando o evangelho e sendo rejeitado, como foi Paulo, sendo enxotado da cidade, botado para fora para correr. Então, o que define o caráter, o que define a realização, o sucesso do ministério, não é apenas a questão do quanto eu realizei, mas do quanto que eu fui fiel. É sobre a fidelidade que Deus vai nos cobrar. Ora, se a gente fosse falar de resultados, a gente não teria aquele texto que eu preguei até mesmo aqui em Mateus 7, quando Jesus diz assim: olha, apartai-vos de mim, eu não conheci. Aqueles homens vão dizer: Senhor, nós curamos, nós expulsamos demônio, a gente fez milagre, fizeram coisas maravilhosas, realizaram prodígios. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim. Então, a realização, ela pode ser um perigo, quando ela molda a ideia que nós temos de sucesso e fracasso. Nem toda igreja, irmãos, que está crescendo, que está expandindo, que está assim bombando, está sendo um sucesso diante de Deus, não. Nem sempre. Porque por vezes cresce, multiplica assim, estoura, mas não tem a presença do Evangelho. Isso é sucesso para Deus? Não é. Júnior? Isso, isso, isso. Aham, aham, exatamente. Uhum, aham, aham.
Exatamente. E a igreja se adequando, né? Esses dias eu vi um vídeo que uma cantora aí famosa, que vive uma vida toda desmantelada, comprou uma igreja. Foi lá, comprou a igreja, deu de presente à pastora lá da igreja. Aí uma bagunça. Claro que, não estou dizendo assim, o ímpio não pode abençoar a igreja? Pode. O ímpio querendo abençoar a igreja vai ser instrumento de Deus para a igreja. Deus utiliza também os ímpios para serem bênção. Só que a ideia é, a igreja, a igreja era tão inclusiva que mesmo o camarada vivendo uma vida totalmente depravada, a igreja recebe, a igreja abraça, que é a igreja que está pronta para abraçar o pecado como ele é e nutri-lo ali a vida inteira, sem mudança, sem transformação. Então, é um perigo quando a realização, o molda a visão que a gente tem de sucesso e fracasso. Tem, 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 tem não. Isso, enorme, enorme. Recentemente consagraram até uma apóstola nessa igreja LGBT. Então já tem até apóstola lá. Como é? Teve na Lagoinha, culto dos pets. Teve. É uma tristeza. Irmãos, eu vou parar aqui. Ó, nós ainda temos mais 2 tópicos e mais 2 aplicações. Já são 11h11, eu vou parar aqui. Na outra semana a gente dá sequência, tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos orar nesse instante, a gente para a nossa aula e a gente dá a sequência na semana seguinte, né? Vamos ficar em pé, vamos orar nesse instante. Pai amado, muito obrigado por essa manhã, por esse estudo, por podermos aqui juntos tratarmos sobre coisas pertinentes à tua casa, ao teu reino, à maneira eclesiástica como nós conduzimos a tua igreja. Nos dá sabedoria, Senhor, para que nós possamos conduzir a tua obra com temor, com reverência, sabendo que nós não estamos lidando com o nosso próprio negócio, mas estamos lidando com o teu santo e poderoso reino. Dar, ó Deus, sabedoria aos líderes que já existem. Vem, Senhor, despertar novos líderes. Vem equipar a toda a igreja para que entenda o papel, a função da liderança. Venha, ó Deus, equipar a cada membro aqui presente, para que desde já eles possam estar sendo preparados para, ó Deus, um dia exercerem alguma função e trabalharem no teu reino. Abençoa a tua obra, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.